Vamos ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre vários assuntos em relação ao Espírito Santo. E hoje nós vamos falar da relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Amém? Eu reativei um grupo no Telegram, onde lá eu tenho colocado alguns conteúdos. Se você desejar fazer parte, só você me chamar no WhatsApp, no Instagram, fala que quero fazer parte, e aí eu mando o link para você pode fazer parte. Por que o Telegram? Porque o Telegram é melhor, é simples assim, né? Ele é um aplicativo onde a gente fica ali, coloca todos os arquivos ali. Por exemplo, se eu mandar no WhatsApp, a pessoa que recebeu agora, aí eu crio um grupo no WhatsApp, aí a pessoa que entrou agora, ela não vai ver os arquivos anteriores, ela não tem acesso às mensagens, ela não tem acesso aos textos, ela pega da onde ela entrou para frente. No Telegram não, se alguém entrar um ano depois, ela pode clicar lá em cima e falar, quero ver os arquivos anteriores, os primeiros vídeos, ela tem acesso a tudo. Então vai ter vídeos, textos, áudios, as pesquisas que eu tenho feito, eu tenho colocado lá, porque no Facebook fica muito passado, no Instagram não dá para escrever o suficiente, então por isso que eu estou utilizando o Telegram. Então se você deseja participar, me chama no WhatsApp, então fala comigo, ou então me chama no Instagram, eu coloco você lá no grupo e você vai ser notificado no Instagram, olha, já tem um conteúdo novo lá. Aí você clica, vai lá no Telegram e vê o conteúdo, tá bom? Vamos lá, nós estamos estudando sobre vários assuntos em relação ao Espírito Santo. E hoje nós vamos falar da relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos numa escola bíblica, né? Então você tem a liberdade de levantar sua mão, de fazer uma pergunta, de tirar a sua dúvida, de comentar, de acrescentar algo. Você pode ficar à vontade para poder tirar sua dúvida e participar, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe alguns pontos da relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. A primeira relação que nós vemos entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus é que o Espírito Santo inspirou quem escreveu a Palavra de Deus. Existem muitas críticas, né? Não, é óbvio que não do crente, mas de não crente, de pesquisadores, até mesmo de outras religiões, em relação à Bíblia. Alguns falam que a Bíblia não é a Palavra de Deus, outros falam que a Bíblia apenas contém a Palavra de Deus, outros falam que está muito em moda, não sei se você já viu algum vídeo do tipo, mas está muito assim na moda, principalmente no Instagram, nos Reels, né, TikTok, vídeos desmentindo a palavra, falando que a Igreja Católica manipulou a palavra. A Bíblia, como nós conhecemos, foi uma manipulação de homens, foi uma manipulação da Igreja Católica, foram eles que deixaram a Bíblia como está. Bom, primeiro que isso não faz nenhum sentido, porque os livros do Antigo Testamento já eram utilizados muitos e muitos anos antes mesmo de Jesus, então não faz muito sentido. Então assim, existe muita crítica em relação à Palavra de Deus, em relação à Bíblia. Nós vamos entender um pouco sobre isso, vamos falar de um modo rápido, é óbvio, não vou me aprofundar nesse assunto, a não ser que exista alguma dúvida, e se eu souber tirar, é óbvio que eu vou responder. Mas tem gente que se espanta quando descobre que foram seres humanos que escreveram a Bíblia. É sério, gente. Tem crente que acha que a Bíblia foi Jesus que deu. É sério, tem gente que acha que não foi Jesus que deu a Bíblia? Não foi ele que escreveu? Tem crente que acha que veio um anjo, ou então que foi Jesus que escreveu a Bíblia. E aí quando a gente fala, não, foram homens que escreveram a Bíblia, aí eles se espantam. Ou então, além de se espantar, eles acham que a Bíblia perde o seu crédito por ter sido escrita por homens. Aí eles falam, como é que você pode, principalmente o crítico, né?
Talvez você já tenha escutado esse tipo de crítica. Como é que você acredita nisso aí? Foram homens que escreveram? Sim, foram homens que escreveram. Nós temos 66 livros aqui, 40 autores diferentes. Temos, se não me falha a memória, 1189 capítulos escritos por homens, por pessoas. Entende? Só que isso não tira em nada o mérito da palavra de Deus, isso não tira em nada o mérito da Bíblia. Tem pessoas que acham que a Bíblia ter sido escrita por homens, e quando eu brinco agora, né, nesse jeito aqui, estou brincando, mas com uma coisa que é séria, porque tem crente, tem cristão, que acha que a Bíblia veio do céu mesmo, que foi Deus que deu a Bíblia e tal, e não foi bem assim. Tanto é que o próprio nome Bíblia significa coleção de livros. Então, na verdade, a Bíblia não é um livro apenas, ela é uma coleção de vários livros, de onde deriva a palavra biblioteca. Entende? Biblioteca, coleção de livros, muitos livros. Então, aqui é uma coleção de 66 livros diferentes. Aí não, a Igreja Católica manipulou, né, bom, a Igreja Católica fez a manipulação nos concílios e eles escolheram quais foram os livros que deviam ficar, quais os livros que deviam sair. Tudo isso é verdade. Houve vários concílios. Mas a gente não pode entender também que foi assim uma reunião, e aí, qual vai ficar, qual vai sair? Não foi assim, né? Foram anos, foram pesquisas, foram estudos, e por aí vai. Não foi manipulação de homem. E vamos supor que tenha sido. Vamos imaginar, vamos pensar assim, foi. Mas eles deram, desculpa a palavra chuva, eles deram uma cagada danada, né, se fosse manipulação de homem, que foram 40 pessoas diferentes, que escreveram em épocas extremamente diferentes, e eles falam a mesma coisa. Como pode um negócio desse? A Bíblia, ela não é um livro normal, ela não é um livro comum, não tem como. Se eu pegar um livro de medicina, não preciso nem ser da época de Jesus, um livro de medicina moderna, de 1800, do ano 1800, e eu pego outro do ano 1900, depois eu pego outro do ano 1950, depois eu pego outro da década de 90, depois eu pego outro mais recente, 2000, e o outro que saiu no mês passado. O mesmo livro falando sobre o coração. Eles vão discordar, vai haver discordância. E eu não preciso nem fazer esse paralelo de pegar de lá de trás. Vamos pegar 10 autores falando sobre o coração, 10 autores de medicina falando sobre o coração, que escreveram em 2022, no ano passado. Os 10 vão discordar em algum ponto. O interessante da Bíblia, primeiro, nenhum autor teve a intenção de falar, vamos escrever para que o outro escreva e lá no futuro a gente vai juntar e vai fazer um livro só. Nenhum autor teve essa intenção. Segundo a história, eu estou falando tudo isso para você entender algo, tá? Lá na frente você vai entender. Vocês estão entendendo até aqui? Segundo a tradição, melhor dizendo, a tradição, quem escreveu, ou pelo menos ajuntou os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ou no judaísmo, a Torá. Moisés não teve pretensão nenhuma de falar, olha, um dia isso aqui vai ficar com outros livros que nós vamos chamar de Novo Testamento. Os profetas, Amós, Jonas, Malaquias, Miqueias, Obadias, Osé, nenhum desses profetas teve intenção de escrever falando assim, não, um dia vai juntar tudo. Eles escreveram para o seu tempo, para falar com pessoas do seu tempo. Hoje a gente escreve pouco, né? A gente manda WhatsApp, ou então vai lá e fala, ou então grava um vídeo. Então, para falar hoje, é como se fosse hoje, eu vou gravar um vídeo para falar com a igreja. Então eles escreviam para falar com o seu povo. Os salmos eram músicas, eram cânticos.
Eclesiastes é um poema. O livro de Jó também é considerado para alguns, um poema. E por aí vai. As crônicas, o livro de crônicas, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, eram livros históricos do governo. Eram livros que foram escritos para relatar os atos daquele governo. Por isso que você vai ver, o rei fulano reinou, tal, fez isso. O rei ciclano reinou, tal, fez isso. O rei Beltrano reinou, tal, fez isso. Era para registrar os atos do governo. Vamos colocar assim, uma palavra para você entender hoje. Então você percebe que ninguém escreveu esses livros com a intenção de formar um único livro. Todos esses livros tiveram objetivos específicos para o seu tempo. Por isso que no livro de Crônicas, nos primeiros capítulos, ele é chato pra caramba. Como assim, pastor? É porque ele vai estar lá, fulano gerou Beltrano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou Beltrano, e aqueles nomes bons para você botar no seu filho, no seu neto, Tipo, Reoboão, gerou Jeroboão, e aí, Ele dizia, e esse rei foi normal aos olhos de Deus. Isso. Para saber mais de sua vida, leia a portal. Não estão isso aí, tem esses textos que dizem assim, Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, aí conta o que ele fez de errado. Aí depois, esse aqui fez o que era bom aos olhos do Senhor, aí conta o que ele fez de certo. E aí, depois fala assim, não estão escritos os demais atos do rei fulano no livro das crônicas. Então existiam outros livros de crônicas, que contavam com mais detalhes o que aquele rei tinha feito. Então nenhum desses livros foi escrito assim, vamos juntar tudo, e eles vão falar do mesmo assunto. Então, alguns foram escritos em Israel, outros foram escritos fora de Israel, na Babilônia. Uns foram escritos por próprios judeus, como os evangelhos, e um evangelho de Lucas foi escrito por um grego. Então você percebe que homens em lugares diferentes, em épocas diferentes, com propósitos diferentes, com objetivos diferentes, mas todos eles convergem. Em todo o livro da Bíblia você consegue ver Jesus. É incrível. Não é um livro comum, não tem como ser. Não tem como ter sido a manipulação de mente humana. Querido, o filme mais perfeito que você puder ver na sua vida, ele vai deixar algum ato falho. Tem umas paginazinhas no YouTube que é bem legal, alguns canais, que eles pegam assim, o objetivo deles é só ficar pegando falha em filmes. Não sei se você já viu isso. Uma cena o cara está com boné, na outra cena ele está sem. A mesma cena, a continuidade, mas ele está sem um boné. Entende? Isso se chama erro de continuação. Existe um profissional chamado continuista. Porque uma cena, às vezes, ela é gravada durante semanas. Para fazer uma cena. Então não dá para gravar no mesmo. Então ele é responsável em ver a última cena e pegar todos os detalhes. E quando for regravar no dia seguinte, ele botar o ator na mesma posição, com a mesma roupa, com o mesmo boné. Mas o continuista é falho. Uma hora ele vai esquecer. Se você viu, por exemplo, o filme Titanic, aquela cena do barco mais famosa, que ele está na frente com o braço aberto da Rose, não tem essa cena? Todo mundo já viu, né? No filme, quando está de longe a câmera, o cabelo do Leonardo DiCaprio está voando, o cabelo da Rose está voando. Quando a câmera pega eles de baixo, o cabelo deles paradinho, penteadinho. Não tem vento. Por quê? O continuista errou ali. Ele esqueceu e falou, olha, liga o ventilador aí para poder balançar o cabelo deles. Então, por melhor que seja o filme, vai ter erros. Mas você pega a palavra e não tem. Eu sou um defensor ferrenho da inerrância das Escrituras. Existem pessoas que defendem que a Escritura contém erros. Se eu falar que contém erros, se eu falar assim, não contém nenhum erro, os erros que contém aqui são, como é que eu posso dizer? Não afetam a mensagem. Vou dar um exemplo. Num evangelho fala que era um cego. No outro evangelho falam que eram 2 cegos. E aí eles ficam, tá vendo? A Bíblia tem erro. É 1 ou é 2?
Pois bem, como é que se resolve isso? É só você pesquisar e entender como foi escrito, a época que foi escrito, o objetivo que foi escrito, quem escreveu. Os copistas, não tinha xerox, hoje a gente pega e imprime. Naquela época era o passado de cópia para cópia, copista para copista. Ele tinha que pegar, ele tinha uma caneta especial, por exemplo, quando chegava o nome de Deus, ele pegava uma pena especial só para escrever o nome de Deus. Depois ele continuava escrevendo com outra pena. Chegava o nome de Deus, ele parava, pegava uma pena, escrevia o nome de Deus, voltava, pegava a pena e continuava. O tamanho da letra tinha que ser exato. A quantidade de linhas. O que garantia a inerrância? Por isso que eu estou falando, querido, para alguém pensar que foi uma manipulação, tem que ser um negócio com uma mente muito brilhante. Eu vou falar só Deus para manipular. E foi o que ele fez, eu vou mostrar. O próprio Deus usou os homens para poder falar do que ele queria falar. Então vamos dizer assim, uma manipulação entre aspas boa, feita pelo Espírito Santo, conduzindo a história. Como eles sabiam que não tinha erros? Quais eram as técnicas? Por exemplo, uma das técnicas, contar o número de linhas e o número de letras. Então se eu pego uma página para copiar, aí eu tenho que copiar. Vamos usar o exemplo aqui da televisão. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, aquele versículo ali tem 5 linhas. Então eu teria que contar o número de caracteres que tem em cada linha. Não vou contar agora, pode ficar tranquilo. Mas vamos imaginar que tem 20 na primeira linha, tem 20 letras contando os sinais. Então, para que não haja erro, ele teria que copiar e no final ele contava as duas para saber se tem o mesmo número de letras e o mesmo número de linhas. Para que não haja erro. Não era um trabalho fácil, não era um trabalho rápido, era um negócio extremamente demorado. E isso aconteceu durante anos e anos e anos e anos. Antes de Cristo, depois de Cristo, até hoje, a palavra está aqui conosco. Então, por que eu estou falando isso? Porque um erro ou outro pode acontecer no quesito sinalização. Uma palavra que foi escrita diferente. Porque existiam também, fato é, alguns copistas que, por exemplo, o Salmo 8, fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos. A tua tradução provavelmente vai estar anjos, mas alguns já está colocando a tradução mais recente, que é fizeste-nos por um pouco menor do que Deus. Salmo número 8, vê aí. Vamos lá. Versículo 5. Então, na CF, está escrito: fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos. Quem aqui está com a versão anjos? Levanta a mão para ver, por favor. Quem é que está escrito Deus na sua tradução? A sua está Deus? Não, anjos. Quem está escrito Deus? Deus. Vê se é a NVI ou a NVT está escrito Deus. NVT, né? A sua está Deus. Almeida, revista atualizada. Dele é NVT, está Deus. Olha lá. No entanto, os fizestes apenas um pouco menor que Deus. E aí, pastor, então qual é a palavra ali no hebraico? A palavra ali no hebraico é Deus. Elohim. É a mesma palavra de Gênesis 1. Brishit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então aí no Salmo 8,5 está lá também Elohim. No hebraico é Elohim. Pastor, então por que na minha está escrito anjo? Por causa de algumas cópias. O copista, né, que fez a cópia com anjo, foi? Aqui embaixo está escrito anjo, mas aqui embaixo está escrito o Deus do Elohim. Viu? Porque está escrito Elohim aí no hebraico. Então o copista, por exemplo, quando ele foi escrever, muito provavelmente, eu estou resumindo, tá, queridos? Porque, irmãos, presta atenção aqui, eu estou resumindo, até porque também está ficando gravado, quem me vê na internet,
Porque se eu fosse te explicar esse processo, eu teria que te explicar com detalhes como é que se faz o levantamento de um documento histórico, como é que se faz o levantamento, como é que se faz a separação de uma perícope, que é um trecho, para poder fazer a tradução, como é feita essa tradução, como é feita a crítica textual em cima dela. Aí a gente não teria tempo para isso. Então eu só estou resumindo, mas, por exemplo, não é tão simples como eu estou falando agora, tá? Vocês estão conseguindo entender? Mas, por exemplo, muitos copistas, eles não escondiam, por exemplo, a palavra original, que é o Elohim, porém eles achavam um absurdo demais o ser humano ser comparado a Deus. Então ele escrevia anjo, ou seja, como um ser espiritual, para que o ser... Pô, que isso? O ser humano um pouco menor do que Deus? Pô, que isso? Não, mas é. Somos menor do que ele, porém somos imagem e semelhança dele. Então fizeste-nos um pouco menor do que Deus. Então alguns copistas, eles não escondiam a palavra original, tanto é que nós temos acesso à palavra original, que é o Elohim. Isso eu não estou falando do entendimento teológico, estou falando do entendimento do texto, da crítica ao texto, tá bom? Então assim, alguns copistas eles faziam essas alterações. Por isso que, tá vendo, o homem alterou a Bíblia. Não, a gente sabe que a palavra é Elohim. Mas o camarada, quando foi escrever, ele achou, pô, não, não foi muito pesado, ele vai e coloca anjo. E essa tradição é aceita. Existia isso, justamente para não ofender ou tomar o nome de Deus em vão. Então essa tradição é aceita. Tanto é que ele é aceita que lá em Hebreus vai repetir esse versículo, Hebreus capítulo 1, e vai falar: fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos. Não sei se é Hebreus capítulo 1, não fala a memória, mas no Novo Testamento ele vai falar: fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos. Mas a palavra ali é... Achou? Depois ela vai ler ali. Olha para mim. A palavra ali é Elohim. Então acontecem essas divergências. Mas isso não altera a palavra. Isso não altera o princípio. Isso não altera o Evangelho. Então quando a gente fala de inerrância bíblica, é disso. Não é de um erro de uma palavra ou de um erro de uma vírgula. Porque isso não vai alterar a verdade central do Evangelho. A verdade central da palavra. Não altera. Não altera ali no caso da mensagem. Se foi um ou dois cegos, também não altera. Eles escreveram em épocas diferentes. E nem sempre era assim, tá? Por exemplo, Marcos. Tem gente que acha que Marcos era apóstolo. Tem gente que coloca o nome do Marcos. Qual o nome dos 12 apóstolos? Aí já fala: Mateus, Marcos, Lucas, cita os evangelhos como se fossem os apóstolos. Não. Esse Marcos que escreveu era João Marcos. Entende? Então, nem sempre a diferença de João e de Mateus, eles estavam ali e conviviam com Jesus. Então, muitos dos relatos que eles passaram, eles ouviram de outras pessoas. Poderiam ter chegado depois. Que poderiam também ter chegado depois. E aí, na hora que, vamos imaginar, a irmã Delma estava lá, ela andou com Jesus. E a irmã Delma chegou para mim e falou: olha, eu vi, Jesus curou um cego lá, o negócio foi forte demais. Tremendo negócio. Eu falo: amém. E aí eu vou e passo para o Osmi. Osmi, ó, Jesus curou um cego, a irmã Delma passou a sensação, curou um cego. E aí o Osmi vai e resolve escrever, vai falar: Jesus curou um cego. Mas aí, anos depois, num lugar diferente, para um povo diferente, com um objetivo diferente, porque olha só, cada evangelho teve um objetivo. Lucas, ele escreveu para um chamado Teófilo, um camarada lá que ele chama de Teófilo. E ele queria relatar. Achou? Hebreus 2,7, né? Fizeste por um pouco menor do que o anjo. Então, para você ver que eles aceitaram, mesmo sabendo que lá estava Elohim, a tradição aceitava anjos, e o autor de Hebreus ele repete como anjos. Entende? Obrigado, Ana. Então, o que acontece? Lucas ele escreveu
para um tal de Teófilo, que era grego, e ele queria saber o que estava acontecendo. Marcos, da mesma maneira. João, ele escreve não para relatar fatos, mas toda a história que João escreve é para mostrar que Jesus é Deus. E Mateus, quando ele escreve, o objetivo dele é mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso que você vai ver somente no Evangelho de Mateus. Ele fez isso para que se cumprisse a profecia que foi dita. Ele fez isso para que se cumprisse a profecia. Mateus, ele fala a todo momento que foi para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Então, quando um vai passar para o outro, aí a Valéria vai escrever, só que a Valéria não ouviu nem da Delma nem de mim. A Valéria ouviu a mesma história do cego, da Paula e do Paulo. Só que a Delma passou para mim que era um cego, eu passei que era um cego, e me escreveu um. O Paulo falou, olha, eram 2 cegos. A Paula confirmou, realmente eram 2, e ela escreveu 2. No final das contas, irmãos, se era 1 ou se era 2, não importa. O que importa é que a história aconteceu. Então eles usam essa crítica para falar, olha, isso aqui é falso. Porque um falou que era 2, outro falou que era 1. Na verdade, rapidinho, essa diferença justamente confirma que a história era verdadeira. Meu irmão, vamos imaginar rapidinho, vou te dar a palavra. Imagina que acontece um acidente no centro do vilarejo. Tem uma galera ali do lado da Pacheco que está vendo. A outra galera está lá do lado da Coutinho, que está vendo o mesmo acidente. Eles vão contar a mesma lição? Porque estão vendo de ângulos diferentes. Um vai falar, olha, era a moto que veio e o carro bateu. O outro falou, não, o carro estava indo, a moto é que bateu. Não importa no caso ali se foi a moto ou o carro que bateu. Pelo menos o texto não quer dizer se é a moto que bateu no carro ou o carro que bateu na moto. O texto bíblico, ele quer mostrar que houve um acidente. Ponto. O texto bíblico, ele não importa muito se era um cego ou 2 cegos, qual era a roupa que o cego estava. Ele não está nem aí para isso. Ele quer mostrar o seguinte: curou um doente. É isso que é o objetivo. E o fato de uma mesma história ter versões diferentes comprova que ela foi verdadeira. Que mais de uma pessoa viu. Ah, mas um falou que era moto. Não. Na hora, vamos imaginar. Eu chego e falo assim: houve um acidente no Vilar dos Teles? Aí você vai falar: não, houve. Aí um vai começar a contar detalhe, e o outro vai: não, cara, eu só quero saber, isso aqui aconteceu mesmo? Aconteceu. Bom, então se um bateu de frente, se bateu de trás, isso já não é importante. Eu quero saber, aconteceu ou não aconteceu? Então é esse que é o alvo da Bíblia. A Bíblia não está ali para falar se o cego era preto, se era branco, se era alto, se era baixo, se ele tinha muleta ou não tinha muleta. Ela não está aí para esses detalhes. Ela quer falar o seguinte: ele curou. E o fato de ter essas divergências mostra que a história é verídica. Naquele episódio ali, se for 1, se for 2, ninguém sabe. Mas ele curou muito mais de 2, né? Você está certo. Sim. Curava todos. É isso. Essa história tem uma divergência, mas e as outras que não têm? Compreende? As outras, elas são fidedignas, elas batem. Entende? Então isso não pode ser considerado que a Bíblia tem erros. Eles usam, o pessoal que faz a crítica à Bíblia, eles usam esses negocinhos para falar: tá vendo? A Bíblia erra. Por exemplo, hoje, há quem discorde, né? Que agora tem o movimento da Terra plana aí e tal. Há quem discorde. Porém, hoje, segundo os estudos e a ciência que nós temos, né? A Terra gira em torno do Sol. Aí tu vai lá em Josué e diz a Bíblia: o Sol parou. Aí ele vai falar: tá vendo? A Bíblia tem erros, o Sol parou, e a gente sabe que não é, o Sol está parado e a Terra que gira, então não vale. Querido, a cabeça da época era essa, eles nunca creram, né? Nicolau Copérnico veio depois esse negócio de que é o Sol que para e a Terra que gira. Isso veio recente, naquela época não era assim, meu irmão. Tu acorda de manhã, tu vê o Sol vindo daqui, ele desce lá, quem está em movimento é o Sol. Ponto final.
E se ele para aqui no meio, o sol parou. Agora o grande detalhe é o seguinte: para o sol parar, a lua também parou, como diz. Para a lua parar, os astros tiveram que parar, as galáxias tiveram que parar, todas as estrelas, tudo que existe no universo parou. O milagre é muito maior. Então falar que o sol parou é o de menos. Agora entender isso, e detalhe, Deus também deu um outro sinal, fez a sombra retroceder. Cara, ele voltou o tempo. Entende esse negócio? Aí, isso não pode. Ah, não, tá vendo? Ele disse que o sol parou, então a Bíblia tem erro. Isso não serve para falar que é um erro bíblico. Porque eram homens da época, daquela época, escrevendo para aquela época. É a perspectiva do observador. Sim. Sim. Tem um Frei, né? Eu sempre falo ele, cito ele, o pessoal da antiga já sabe. Eu fico brincando que o nome dele é o meu nome, só que ele é da canhota, né? O Leonardo Boff. Né? Ele é da canhota. Frei Leonardo Boff, e pior que ele é da teologia da libertação, é da esquerda mesmo. Mas ele tem uma frase que é interessante, que confirma isso. Ele fala assim: todo ponto de vista é visto de um ponto. Eu estou vendo o celular aqui, vocês também estão vendo, só que eu estou vendo o celular de um ângulo e você de outro. Eu vou falar assim: ó, o celular é rosa, vocês vão falar que o celular é de cor. Vocês só vão ver a tela, vocês vão falar que é de cor. Preto, eu vou falar é rosa. Está conseguindo entender? Quem está certo? Os dois. O celular existe, está aqui. E ele é rosa. Aí você fala: não, é preto. Entende? Eu estou vendo. Aí você fala: não, é preto. O rosa é a capa. Não, eu não estou vendo. Para mim ele é tudo rosa. A capa é rosa, não é rosa. Acabou. Entende? Então assim, o que ele falou ali, perspectiva do observador, de quem está observando. Então a Bíblia ela não está ligada nesses detalhes, se é rosa ou se é preto. Ela quer saber o seguinte: o celular existe? Está ali. É o essencial. É o essencial, está aqui, o celular existe. E isso, essa divergência de um século, 2 séculos, não é só uma vez. É aquilo que a irmã Delma falou. E os outros que acontecem que são iguais? E as outras histórias? A multiplicação dos pães. Que o fato foi feito, foi falado, e todos eles relataram a mesma coisa. Entende? Então assim, é muito pouco para dizer que a Bíblia erra. Por isso eu defendo. A Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus. Ela não erra. Homens de diferentes épocas escreveram a mesma coisa, falando dos mesmos princípios, todos eles revelando Jesus, todos eles apontando para Jesus. O próprio Cristo falou: olha para as Escrituras, porque elas falam de mim, testificam de mim. Então ele está falando de todo o Antigo Testamento. Aí tu vai lá no Antigo Testamento, homens que escreveram, Jeremias, por exemplo, que falava para a sua época, para o seu povo, e ali a gente consegue ver Jesus em todas as histórias, apontando para Jesus, da obra de Jesus. Mas tudo isso só é possível por causa de quem, queridos? Por causa de quem? Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu contei tudo isso para te dizer que quem escreveu tudo isso foi o Espírito Santo. Se houve manipulação, foi manipulação dele. Ele foi conduzindo a história, homens, mulheres, escrevendo, escolhendo a palavra, escolhendo os tempos, as épocas perfeitas, as condições perfeitas, para a gente chegar a 66 livros. Ele permitiu que nos entrasse, ele permitiu que outros livros saíssem, para chegar ao que nós temos hoje. 2 Pedro 1, nós vamos ler o 20 e o 21. Acima de tudo, saiba que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Aleluia. E
falando foi Pedro. E você acha que ele aprendeu isso com quem? Com Jesus. Quem ensinava a Bíblia para Pedro? Jesus. Jesus ensinava a Bíblia para eles. Jesus ensinava a Bíblia para os apóstolos e eles ensinaram para a gente. E Pedro deixou isso relatado. Nenhuma profecia da Escritura provém de homem. Na versão mais antiga da sigla assim, de particular interpretação. Talvez na sua esteja assim. Nenhuma profecia de particular interpretação. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não posso achar o que eu quero achar. Porque essa profecia foi conduzida pelo Espírito Santo para cumprir um objetivo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então quem inspirou a Bíblia? Foram homens que escreveram. Sim, ele diz, o Pedro está dizendo, homens escreveram. Porém, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E por conta dessa inspiração, muitas das vezes, até mesmo sem saber. Como assim, pastor, sem saber? O livro de Cantares, cara, é a coisa mais doida do livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro de um poema de um marido para sua esposa, da sua esposa para o seu marido. Não fala de Deus. Se você ler o livro de Cantares, você não vai ver lá falando de Deus. Mas você consegue ver Jesus e a igreja ali o tempo todo. Você consegue ver o relacionamento de Deus com o seu povo. Porque foi inspirado, é isso que ele está falando, foi inspirado pelo próprio Deus. Pedro está falando isso. Livro de Esther. Talvez você nunca percebeu, mas também não fala de Deus. Que isso, pastor? É que você nunca percebeu. Você consegue ver tanto Deus na história de Esther que você nunca percebe que ela não cita Deus. Conseguiu entender? É tanta inspiração no livro de Esther que ela vai contar a história de como o povo judeu foi liberto ali da morte. Foi livre da morte, foi salvo da morte. Ela chega lá no rei, né? O seu tio Mardoqueu trabalha ela para ela casar com o rei. Ela casa com o rei, ela acha graça diante do rei. Aí ela sabe das tramas lá do Amã para matar o Mardoqueu e para matar o povo judeu. Ela pede o povo para jejuar e orar por ela. Aí ela entra na presença do rei, o rei concede que ela entre, ela faz um pedido, pede para juntar, faz toda a história que você conhece, salva o povo, Amã morre na mesma forma que ele planejou para Mardoqueu, ela continua casada com o rei, mas não fala de Deus, nada. Como assim, pastor? É o que eu estou falando. É tão inspirado que você nunca percebeu. Mas você consegue ver. Mas não fala de Deus. Falar para orar não está falando de Deus. Né? Ore por mim. Não está falando de Deus. Mas fala, você consegue perceber quando ela entra na presença do rei e o rei estende o cetro. E o rei concede graça. E aí você começa a perceber a relação do rei com Esther. E aí você consegue perceber que é a mesma relação de Deus com o seu povo. Por isso que eu estou falando, é tão inspirado que quando você lê o Esther, você nunca percebeu que não fala de Deus. É um livro histórico, porém extremamente inspirado pelo Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender? O pastor falou que o livro de Esther não é de Deus. Não é isso que eu estou falando. Não me entenda mal. Eu estou falando ali que não tem uma revelação de Deus, tipo assim diz o Senhor Deus veio e falou. Não tem isso. Entende? Tem Esther falando, olha, vou lá, vou cumprir minha parte. Orem por mim, se eu morrer, morri, mas se eu conseguir a coisa vai ficar bom para todo mundo, vai dar bom para todo mundo, e tal. É uma história de como o povo judeu foi livre da morte. Mas nessa história você consegue ver Deus do início ao fim. Você consegue ver Deus salvando o seu povo. Você consegue ver Jesus se sacrificando pelo seu povo. Você consegue ver o relacionamento de Deus com a igreja. Você consegue ver como Deus vence os inimigos.
como Deus age, como Deus trata, o que Ele faz, como Deus nos livra dos perigos. Deus se revela no livro de Esther o tempo todo, porque Ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está uma história de herói, uma heroína. Sim, é uma história de uma heroína do povo. É isso aí. É uma história de uma heroína de como eles foram salvos, e Deus usou ela. Mas a gente sabe que foi Deus que usou ela, mas no livro não fala Deus usou Esther. É isso que eu estou falando, não está escrito Deus usou. Mas a gente entende na história como Deus conduziu a história e salvou o seu povo. Entende? Então assim, porque foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Querido, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Deus fala com o seu povo, o Espírito Santo fala através da palavra. Por isso que eu estou falando, querido, não tem como você compreender as Escrituras sem o Espírito Santo. João 6,63, Jesus ele vai falar que as palavras que eu vos digo, elas são Espírito e vida. João 6,63. 63, isso. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então eu posso pegar o livro de Esther, por exemplo, ou Cantares, e ler e falar que história legal. O tio dela foi muito inteligente, ela foi muito corajosa. E acabar o livro ali. Eu posso pegar Cantares e falar, um poema muito legal que o Salomão fez com sua esposa e acabar. Agora, quando eu leio guiado pelo Espírito, eu começo a ver Deus falando. O Espírito Santo começa a falar, olha, como Ele livra, como Ele liberta, como Ele cura, como Ele nos ama, como Ele nos trata, como Ele nos molda, como Ele nos corrige, como Ele nos salva, porque é o Espírito e a vida da palavra. Por isso que quando eu oro, eu falo, Senhor, queremos o Espírito e a vida da palavra, porque senão vai ficar só a minha palavra. Isso aqui não vai produzir vida em você. Mas quando é o Espírito Santo que fala, eu falo e o Espírito fala dentro de você e muda você. É o Espírito. Ele inspirou homens que escreveram. Segunda relação do Espírito Santo com a palavra. Crer na Bíblia é crer nas próprias palavras do Espírito Santo. Olha o versículo 1, 2 Pedro 1, versículo 21. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Crer na Bíblia é crer nas próprias palavras do Espírito Santo. Ó, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todos eles foram o quê? Inspirados pelo Espírito Santo. O interessante é que ele fala ali, ó, não foi produzida por vontade do homem. O cara não acordou e falou, hoje eu vou falar, né? Hoje eu vou falar o que Deus quer falar. Não adianta. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Querido, o Espírito Santo fala de tal maneira que eu vou contar uma história do camarada, você já conhece, é óbvio. O Balaão. Balaão, ele foi contratado pelos inimigos de Deus. Se não me falha a memória, no livro de Números, não é isso? Ele foi contratado pelos inimigos de Deus para amaldiçoar o povo de Deus, para jogar uma praga, né? Uma feitiçaria no povo de Deus. Mas quando Deus quer falar, meu irmão, Ele usa quem Ele quiser. E é isso que a gente precisa entender. E aí, quando ele chegou lá em cima da montanha, né? Fez os sacrifícios lá, matou os animais, que ele estava pronto para jogar a praga, ele abria a boca e abençoava. Depois eu vou falar da jumenta. Quando Deus quer falar, usa até a jumenta. Ele abriu a boca para falar
Ele ia jogar praga, ele abençoava. Os inimigos de Deus não entendiam nada. Mas como assim? Foi de novo. Toma o dinheiro, vai lá, vai. Ia falar, ele ia jogar praga. O Espírito Santo tomava ele. Olha que ele era o contrário, cara. Ele era jogar no time. Mas quem tem um dom, é o que eu falo. Deus dá os dons. O Espírito Santo dá os dons. Uns usam para o mal, outros usam para a glória de Deus. Uns usam para a glória de demônios, outros usam para a glória de Deus. Mas o dom que deu foi Deus. Então ele usava o dom que Deus deu, que o Espírito de Deus deu, para fazer o mal. Mas como o dom é dele, é Deus que dá, é o Espírito que dá, ele também faz o que quer. E aí quando Balaão aí abria a boca para profetizar, ele abria a boca e ele faz o quê? Abençoava. E ele falou assim, cara, não tem como amaldiçoar aquele a quem Deus escolheu abençoar. Ponto final. Eu tenho uma boa notícia para você. Efésios 1, versículo 3 diz que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então Deus em Cristo escolheu por amor a nós nos abençoar. Então se Deus escolheu nos abençoar, ninguém pode nos amaldiçoar. Entende? Olha o versículo que está lá no código. Esse que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa, ó. A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. E ele iria para amaldiçoar e Deus botava uma palavra de bênção. Glória a Deus. Entende? Então crer nas Escrituras é crer no que o Espírito Santo está falando. Porque Pedro disse que não foi vontade de homem. Mesmo que o homem quisesse falar alguma coisa, o Espírito Santo iria conduzir do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é o Espírito Santo falando conosco. E aí você entender isso, quando você cita a palavra, você está citando o que o Espírito Santo diz. Isso é muito poderoso. E teve a história da jumenta, né? A jumenta, ele ia lá para amaldiçoar em cima da jumentinha e a jumenta viu o anjo. O que me espanta não é a jumenta ter falado, tá? Sabe? O que me espanta é que ele achou normalzão e ele conversa com a jumenta. O que me espanta é que ele não ficou espantado, ele não tomou susto. Né? Ele não tomou susto. A jumenta falou, ele bateu na jumenta que ela empacou, ela viu um anjo. E ela empacou, ele dá um tapão nela, ela fala, pô, como é que é? Eu não te sirvo, eu tenho te servido, pô, por que você me bate, por que você me maltrata? E ele vai e conversa com a jumenta. É isso que me espanta. Ele estava bêbado. Vai que, né? Santo Daime, tomou um Santo Daime lá. Vai que. Isso é que me espanta. Mas se a gente parar, né? Olha lá, vendo pois a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso ele tornou a espancá-lo. Vai. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com o cajado. Não bastava ter dado um soco na jumenta, agora bateu com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse, que te fiz eu, me espancaste essas 3 vezes? Mas quem abriu a boca da jumenta? Quando o Espírito Santo quer falar, rapaz, ele usa até o pastor dela. Usou a jumenta para usar a mim. O Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Quem me dera, olha só, está conversando com a jumenta. Isso que me espanta, o cara está conversando com a jumenta de boa. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, que agora eu ia te matar. Não bastava bater, o cara queria matar ela. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a jumenta? Cavalgaste desde o tempo que tornei até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não, tipo, pô,
Você não te tratei bem? Agora você está fazendo isso comigo? Estou mentindo? Ele, não, é verdade, é verdade. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Usou a jumenta para salvar a vida dele. Deus é misericordioso. Deus usa umas jumentas assim, chamado pastor, para salvar a sua vida. Salvar o teu casamento. Salvar a tua família. O Espírito Santo fala. Glória a Deus. Ele fala. Aleluia! Glória a Deus! A palavra é o Espírito Santo falando. Quando nós liberamos a palavra, quando nós lemos a palavra, não é a palavra do pastor Léo, é a palavra de Deus. Deus fala com o seu povo. Terceira relação do Espírito Santo com a palavra é que ele deixou a palavra para nos orientar. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Timóteo 3, 16 e 17. Gente, é que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas só vou botar um pouquinho atrás da tua orelha. Eu ri falando que o balão começou com a jumenta, tá? Mas vai pensando aí, Adão e Eva conversavam com a serpente. Vai pensando aí. Só vou botar um pouco atrás da orelha. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja pessoa, né? Seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Coloca na NVT, por favor, 16 e 17. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo, então, é Deus. Se Pedro diz que foi o Espírito Santo que inspirou homens a escrever, e Paulo diz que a escritura é inspirada por Deus, logo o Espírito Santo é Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. A Escritura nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é uma arma do Espírito Santo para nos orientar, nos capacitar, nos corrigir e nos instruir. E não somente isso. Isso aqui é o quarto e último ponto que eu quero tratar com você nessa noite. A Bíblia, ela é uma arma do Espírito Santo para vencermos as nossas batalhas. Efésios capítulo 6, versículo 17. Olha o que Paulo vai falar sobre a Bíblia. Use a salvação como capacete e empunhe a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então Paulo compara a palavra de Deus como a espada do Espírito. Então nós vamos entender quais são as armas espirituais que ele fala. Presta atenção, você tem que ligar os pontos. A espada do Espírito. Então Paulo está falando que a palavra de Deus é o quê? Paulo está falando que a palavra de Deus é o quê? Grava aí, espada. Então é uma arma, é ou não é? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Segundo Coríntios 10, 4 e 5. Usamos as armas poderosas de Deus. Aí você pode ficar se perguntar: que arma é essa? Se a gente for colocar um conceito de arma, qual é a arma que ele está falando? Qual é o único lugar que ele fala de uma outra arma? Espada. Só que ele fala que a espada é o quê? A palavra. Então
Então essas armas poderosas de Deus é a palavra. É a palavra de Deus, olha. Não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. No grego está escrito ali, ó, sofismas. Vocês já estão cansados de ouvir falar. Mentiras que parecem verdades. Cadê? Volta lá, por favor. Raciocínio humano e falsos argumentos. Só que ele fala o seguinte: essa transformação, essa libertação só pode ser vencida usando uma arma que é poderosa em Deus. E o único outro lugar que ele vai falar de uma arma é Efésios capítulo 6, 17, que ele vai falar de espada. Espada do Espírito. Arma poderosa em Deus e espada do Espírito. E aí a gente faz a pergunta: o que é a espada do Espírito? O próprio Paulo responde: que é a palavra de Deus. Então as armas poderosas em Deus que Paulo está falando é a palavra. Ah, pastor, mas tem os dons. Não pode ser os dons aqui. Por que não pode ser os dons? Porque não cabe no argumento. Não cabe no texto. Dom de língua não acaba com o raciocínio humano, é o contrário. Não convence. Dom de língua não acaba com o falso argumento, ele piora o negócio, porque ninguém entende nada. Conseguiu entender? Aí a pessoa chega para mim e fala assim: olha, Jesus não é Deus. Eu começo a falar para a pessoa: e pastor, mas aquele outro lá falou que isso aqui não é a palavra de Deus. Eu não, vou te explicar. Você entendeu alguma coisa? Então não pode ser os dons. Dons não acabam com argumentos. O próprio Jesus usou a palavra. Eu ia falar agora. Já adiantou. Spoiler. Está dando spoiler. Não acaba com argumentos. O que acaba com argumento é a palavra. Jesus não é Deus. Eu venho para a palavra, é. Isso aqui não é palavra de Deus. Eu vou na própria palavra, é. Ah, mas a gente tem que fazer isso. Aí vem as mentiras de Satanás. Você não é amado por Deus. Eu vou na palavra, porque Deus amou o mundo. É. Você não é filho de Deus. Eu venho para a palavra, é. Só a palavra acaba com falsos argumentos. Só a palavra, não tem outro. E é o Espírito Santo. O próprio Jesus falou com os apóstolos: olha, vocês vão ser levados diante de homens poderosos que têm cultura, que entendem de leis. Mas quando chegar lá, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito vai te conduzir às palavras e ele vai falar por você. Aí você vê Pedro diante de uma liderança, e a liderança abria a oportunidade. Pedro, um pescador, fala aí. Pedro vinha com autoridade, com a sabedoria. Ele falava: esse cara não é pescador, rapaz? Como é que ele sabe isso tudo? O Espírito Santo conduz. E aí, né, o spoiler do Paulo ali, Jesus usou a palavra contra Satanás. Satanás tinha cheio de argumentos, ó, raciocínios humanos, falsos argumentos. E ele vinha: tu não é o filho de Deus? Sim. Está com fome? Estou, 40 dias sem comer. Transforma a pedra em pão de fogo. Vai lá. Aí o que diz Lucas 4,4? Coloca aí: nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Cadê? Jesus, porém, quando na Bíblia está certo? Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É o que Paulo está falando. As armas espirituais que nós temos é a palavra. Meu irmão, você está passando por alguma situação, pega a palavra e joga a palavra nessa situação.
O pastor Sérgio ultimamente tem feito isso. Ele falou, olha, quando vem aquela situação, ultimamente tem feito não, ele sempre fez. Eu estou citando uma situação específica. Ele falou assim, às vezes a gente fica angustiado e preocupado com algumas coisas, e a gente libera a palavra e fala, olha, a paz que excede o entendimento humano está sobre a minha vida, porque Deus tem cuidado de mim. Quando eu estou ansioso demais, eu pego e falo assim, Senhor, está escrito que eu devo lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque é o Senhor que cuida de mim. Está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Quando parece que uma promessa não vai acontecer, está escrito lá que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele vai fazer, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito, e aí a gente começa a falar a palavra, a falar de acordo com a palavra, porque é o Espírito Santo falando. Quando você fala a palavra, não é você falando, é o Espírito de Deus falando. Jogou lá no pináculo do templo Jesus e falou, olha, lança-te daqui. Aí o diabo vai usar a palavra, o sofisma, ó, você pode se jogar. Mentira com cara de verdade, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem. Ele vai cita um salmo para falar uma mentira, um sofisma, uma mentira com cara de verdade. Jesus pode, se caísse no sofisma, é mesmo, quero ver. Ali não está falando de suicídio, né? E aí Jesus fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, tudo isso aqui te darei, se prostrar me adorares. Está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, pensarás junto. Amarás o teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Diz a palavra que Satanás deixou até o momento oportuno. Isso quer dizer que Jesus, toda a sua vida, foi tentado por Satanás. Você vê Jesus na cruz e Satanás tentando ele, do ladinho, o ladrão lá na cruz, sendo usado pelo capeta para tentar Jesus. Falou que tu salvou todo mundo, não consegue salvar você, desce da cruz, filho. Até na cruz o tinhoso estava lá. Mas Jesus firmado na palavra, porque Ele é a própria palavra, foi até o fim, e nós agradecemos a Ele por isso. Então, queridos, se você quer que o Espírito Santo te use, esteja firmado na palavra. Não tem como ter um relacionamento com o Espírito Santo sem palavra. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Tem um montão de igreja aí, cheio de revelação, cheio de mistério, cheio de manto, cheio de lavaxuricano. Você não vê uma palavra lá. Você não vê a Bíblia sendo aberta. Você não vê a Bíblia sendo ensinada. Não tem. Eu creio nos dons, eu creio na visão, eu creio em profecia, eu creio no dom de línguas. Mas uma igreja, um ministério que não é conduzido pela palavra de Deus, isso não tem Espírito Santo nesse lugar. Você pode ter certeza. Porque o próprio Jesus diz, o Espírito vai conduzir vocês a mim. Ele vai me glorificar. Ele vai ensinar vocês quem sou eu. Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Isso quer dizer que Jesus quer que nós aprendamos cada dia mais da sua palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. Ah, mas eu fui lá e recebi um milagre, recebi um revelamento lá, um revelamento, não é nem revelação, é revelamento. Recebi um revelamento, bacana, né? Mudou o que na tua vida? Mudou o que na tua vida? Ah, mas eu saí de lá animado, beleza, e aí? Mas mudou o que na tua vida? Fala para mim. O que mudou na tua casa? O que mudou na tua família? O que mudou no teu caráter? O que mudou em você como pessoa? O que mudou no teu relacionamento com Deus? Você se tornou mais maduro?
Você se tornou uma pessoa mais madura? Você passou a amar mais a Deus? Amar mais os seus irmãos? Servir mais a Deus? Sem medo de errar, 99,9% das pessoas não saem dali mais edificadas. Elas só saem mais felizes porque ouviram o que queriam ouvir. Mas elas não saíram transformadas. Pastor, você é contra? Claro que não. Eu creio que Deus fala com profetas. Conheço muitos profetas. Eu creio no dom de revelação. Creio no dom de línguas. Mas eu creio quando todos esses homens e mulheres estão submetidos à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, ao compromisso com a palavra de Deus, ao serviço da palavra de Deus, e não somente ao movimento. Queridos, vocês estão aqui nessa igreja. Domingo vai ser aniversário da igreja. Eu vou falar sobre as nossas características, quem nós somos como Ministério Semear. E vocês estão aqui nessa igreja. Saiba que aqui, enquanto eu for pastor aqui, vocês sempre serão conduzidos pela palavra de Deus. Vocês serão conduzidos para serem crentes maduros, crentes firmados em Cristo e não em mim. Crentes que estão firmados em Cristo e não no profeta porque revela. Crentes que estão firmados em Cristo, na sua palavra, e que vocês continuarão firmes e fortes, fazendo discípulos mesmo que não estejam. Porque o meu objetivo não é fazer vocês amarem o pastor Léo ou o Ministério Semear e fazer isso aqui a sua base de fé. Eu falo isso porque aprendi com o apóstolo Paulo, para que a minha pregação e a fé de vocês não esteja baseada no que eu sei, no que eu conheço, no que eu falo, nos meus dons. Não. Que a fé de vocês esteja totalmente baseada em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus. Eu só sou um cooperador. E eu espero que eu esteja cumprindo esse propósito. Que a tua fé seja firmada em Cristo, na palavra. Pastor, eu quero mais do Espírito Santo. Eu creio no mover. Eu creio no derramar do Espírito Santo, como fez em Atos dos Apóstolos. Mas todos eles, quando foram cheios do Espírito Santo, eles saíram mais desejosos da palavra, amando mais a palavra, mais fiéis à palavra. Eu poderia aqui no Novo Testamento dar vários outros pontos para mostrar que quanto mais cheios do Espírito eles eram, mais próximos da palavra eles ficavam. Meu irmão, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Quer mais de Deus, quer mais do Espírito, tem que estar com a palavra. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem, esse estudo, tenha edificado você nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos trazer diante de Deus os dízimos e ofertas. Você de casa que nos acompanha, se você deseja contribuir, você pode fazer pelo Pix, pix.semear@gmail.com. Opa, Pix da Semear não, desculpa. semearnarede@gmail.com. semearnarede@gmail.com é a chave Pix. Você pode fazer a sua contribuição. Os irmãos que aqui estão, se desejarem contribuir, só levantar uma das mãos. O irmão vai levar um envelope até você. E assim nós estamos encerrados. Que Deus abençoe a sua vida, te prospere de uma abundante. Que o Senhor te dê muita sabedoria, muita vida. Que a palavra de Deus seja forte em você, transforme a sua vida, a sua história, a tua casa, a tua família. Que Deus te prospere, te conceda muita saúde. E no momento que estamos indo para casa, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Abençoe o irmão que está do seu lado. Nós encerramos em nome de Jesus.